E aí a gente entra falando um pouquinho sobre as recomendações de proteína e inevitavelmente eu destaco para vocês, né, um trabalho bastante interessante que propõe algumas mudanças no que seria a recomendação de proteína para a população de uma maneira geral, e aqui a gente fala sobre a recomendação adequada de proteína, ou RDA, e essa RDA atualmente fica na casa dos 0,8 gramas por quilo de peso. Isso considerando uma população saudável e que não esteja engajada num exercício físico, num programa de exercício físico. Então, essa quantidade que eu falo para vocês, né, de 0,8 gramas, não considera o exercício nessa equação. Fato é que essas recomendações adequadas elas têm sido questionadas atualmente na literatura, pois parte do princípio que seria uma recomendação mínima necessária para a manutenção corporal, né, e não que seria o adequado, uma vez que o adequado e o mínimo podem ser conceitos ali diferentes. E aí, dentro dessa proposta, né, esses autores recomendam que a RDA, na verdade, para atender às necessidades proteicas da população de uma maneira geral, quase 100% delas, né, aqui a gente está falando de uma média estatística, ficaria ali em torno de 1,2 gramas e não mais 0,8 gramas. E a EAR, que é considerando metade, né, atender metade, né, das necessidades de uma população específica, ficaria ali em torno de 0,8 gramas por quilo de peso, ou seja, 0,1 gramas maior do que a atual RDA. E isso, de novo, falando da recomendação de proteína para a população, sem considerar, né, o aspecto aqui do exercício de força. Sabemos que quando os indivíduos eles começam a se engajar num programa de exercício, essas recomendações elas vão ser diferenciadas. Então, o nosso foco vai ser na recomendação de proteína pensando no exercício físico, obviamente. Mas, ainda dentro desse cenário das DRIs, trago apenas aqui para relembrá-los, né, de novo, partindo do princípio que todos vocês já viram isso na graduação ou estão vendo em algum momento, a gente coloca aqui que a recomendação de proteínas para adultos, considerando o percentual, né, do valor energético total e não em gramas, em valores absolutos, que poderia também ficar ali entre 10 a 35%. Logo, esses autores, né, que começam a colocar ali, né, alguns questionamentos em torno da RDA, eles falam que é mais interessante que se trabalhe com o percentual ou com valores absolutos maiores do que a RDA, do que a RDA em si, né? Uma vez que a MDR, ou seja, esse valor, essa faixa de variação em percentual, ela vai ser relativa ao valor energético total. Logo, existe até uma premissa de que quanto maior o valor energético do indivíduo, né, da dieta do indivíduo, mais baixos, né, poderiam ser aqui os valores de proteína, os valores percentuais. E quanto mais baixo vai ser o valor energético da dieta do indivíduo, mais alto você poderia trabalhar com os valores percentuais de maneira a não subestimar a quantidade de proteína diária. Mas, né, pensando em valores absolutos, que não mais a gente vai considerar os 0,8 gramas por quilo de peso, a gente já vai tentar garantir ali um consumo superior a 1 grama. E aí eu vou entrar nas recomendações mais específicas. Isso, 1 grama, de novo, falando, né, de uma maneira geral, sem colocar o exercício na equação. A gente já vai entrar aqui especificamente nas recomendações voltadas para o exercício, principalmente o exercício de força. Bom, e aí fica uma outra pergunta, né? O que são caracterizadas as dietas hiperproteicas? Porque quando vocês vão pegar conceitos como hipercalórico, hiperproteico, hiperlipídico, tudo isso às vezes pode ficar meio nebuloso na cabeça de vocês. Basicamente, alguns podem considerar dietas hiperproteicas como dietas que atingem a recomendação acima da RDA, ou seja, acima de 0,8 gramas por quilo de peso. Mas na verdade, se a gente for pensar, dietas hiperproteicas, elas vão depender de contexto. Pois, uma vez que a própria RDA ela tem sido questionada em relação a ser adequada ou não, se o indivíduo ele tem um consumo de 1 grama por quilo de peso, será que de fato eu poderia considerar como uma dieta hiperproteica ou poderia considerar, na verdade, como uma recomendação adequada de proteínas? Então fica muito delicado falarmos de dietas hiperproteicas porque isso vai depender. Se formos pensar num indivíduo de 120 quilos e esse indivíduo apresentar um consumo de 200 gramas de proteína que facilmente ele pode consumir, esse indivíduo ele pode ter um consumo ali dividido, né, por quilo de peso que pode chegar a 3, 4, até 5 gramas por quilo de peso. Será que para esse indivíduo é muito? Será que para um indivíduo com 70 quilos isso não seria demais? Né? Então,
fica bastante difícil a gente colocar um padrão em dietas hiperproteicas, porque isso na verdade vai depender de contexto, vai depender para quem, isso vai depender de qual exercício físico o indivíduo está engajado, isso vai depender do peso corporal, isso vai depender muitas vezes da capacidade também, né, daquele indivíduo conseguir consumir um volume grande de proteínas, o que na verdade torna-se né, um dos principais desafios quando a gente fala de dietas com um consumo maior de proteínas. Então, na verdade, aqui a gente vai considerar dietas hiperproteicas nesse sentido de que sim, né, vão ser superiores à RDA, mas entendam que não necessariamente vão ser dietas com quantidade excessiva de proteínas, ok? E aqui eu começo a trazer algumas recomendações voltadas para o esporte, para o exercício. E eu trago aqui, na verdade, esse documento do American College, publicado em 2016, que eles colocam justamente a RDA de 0,8 gramas por quilo de peso, mas sendo este valor não apropriado ali para quem está engajado num treinamento diário, né? Ou seja, para quem faz exercício diariamente, principalmente se for exercício de força, como eu comentei para vocês. Logo, eles colocam que os dados, né, colocados na literatura dão suporte, que vão dar suporte, né, para essas adaptações anabólicas, metabólicas promovidas pelo exercício, principalmente pensando no reparo muscular, no aumento de tecido, no aumento do turnover de proteínas promovido pelo próprio exercício. E para que a gente consiga atender essas demandas, a recomendação ali ficaria em torno de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso, podendo variar dentro dessa faixa. Isso é a recomendação que eu trago para vocês do American College. Eu vou trazer outras que vão, na verdade, corroborar com essa. Aqui eu trago para vocês o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, nesse consenso sobre proteína e exercício, e eles colocam que para a construção de massa muscular, ou seja, para o aumento, né, da hipertrofia muscular e a manutenção, né, dessa massa muscular, para que você consiga, né, promover, né, um balanço proteico positivo, o consumo diário de proteína na faixa de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso vai ser suficiente para atender as necessidades da maioria dos indivíduos. Então, muito parecido com a recomendação que eu mostrei para vocês lá do American College. E eles colocam, na verdade, uma faixa inclusive maior de proteínas. Aqui talvez a gente possa considerar de fato como dietas hiperproteicas, né, que podem ser necessárias quando você pensa ali no indivíduo que busca o emagrecimento de maneira a reter o tecido muscular, ou seja, emagrecer sem perder massa muscular. E aí, nesse cenário, a gente imagina que para que eu consiga fazer a manutenção dessa massa muscular sem promover a sua perda, uma vez que o indivíduo ele vai estar num balanço calórico negativo, é importante que eu aumente o consumo de proteínas durante esse processo, não que o indivíduo vá ficar em essa dieta hiperproteica por longos períodos. Pelo contrário, é somente até o ponto dele atingir ali os seus objetivos. Então, dietas mais proteicas, elas tendem a ter ali um papel maior na preservação do tecido muscular quando em balanço calórico negativo. E aí uma meta-análise bem interessante foi publicada no ano de 2018, também pelo grupo do professor Stuart Phillips, demonstrou, na verdade, que para indivíduos engajados com exercício de força, né, o exercício, né, o treinamento resistido, no que se refere, né, às adaptações de ganho de massa muscular e força, considerando indivíduos saudáveis, eles avaliaram através de diversos estudos, ou seja, era uma meta-análise, que a dose considerada ideal, ou seja, o platô, ficaria ali em torno de 1,6 ou 1,6 gramas por quilo de peso. O consumo acima disso, considerando 2 a 2,4 gramas por quilo de peso, parece não apresentar efeitos aditivos no que se refere ao ganho de massa muscular. Então, na verdade, o número mágico, entre aspas, né, que a gente vai tentar buscar para os nossos pacientes, clientes que estão engajados com exercício de força e que buscam essa melhora da composição corporal, vai ser ali em torno de 1,6, mas vejam que é um valor que cai dentro daquela faixa de variação que eu demonstrei para vocês ali nas diretrizes do American College e do ISSN. Ou seja, a gente está pensando ali em valores que vão ficar entre 1,2 a 2 gramas por quilo de peso no fim das contas. Mas, enquanto eu conseguir ficar nessa média ali de 1,6, parece que esse vai ser aí o ponto ideal para a gente. Mas olha que interessante, pessoal.
Entendam também que, embora a gente fale, né, de valores em gramas por quilo de peso, e no caso eu trago para vocês especificamente 1,6, se você está trabalhando com o seu indivíduo e você está atingindo uma quantidade de proteína em torno de 1,4, 1,5, 1,8, não vale a pena você muitas vezes ficar ali mudando dieta, se mobilizando, tentando fazer o máximo possível para deixar ele em exatos 1,6, porque na realidade nós não temos esse controle com exatidão. Entendo que a gente está trabalhando sempre com estimativas. Lembrem-se que, né, a nutrição ela tem suas limitações no que se refere a quantificar, né, exatamente todos os macros e micronutrientes que de fato estão ali no alimento. Tanto que as próprias tabelas nutricionais, a qual são ferramentas importantes para nós, elas vão ter essas limitações, né? Nada me garante que a quantidade daquele, né, daquele alimento vai ter exatamente aquela quantidade de macronutrientes. Portanto, são valores que é mais interessante eu ficar dentro dessa faixa de variação do que eu buscar exatamente aquele valor cravado, tá? Entendam que isso vai ser, né, não vai ser tão relevante quanto a gente imagina ou espera. E eu trago para vocês também, né, o consenso do Comitê Olímpico Internacional, que se refere basicamente a suplementos alimentares, né, voltados ali principalmente para o exercício, né, de alta performance, mas eles trazem aqui nessa tabela 6 alguns suplementos que podem ajudar nesse ganho de massa muscular e na redução de tecido adiposo corporal, e eles também trazem essa recomendação de 1,6 gramas por quilo de peso, porque isso foi baseado, na verdade, naqueles estudos que eu mostrei para vocês, podendo chegar até ali 2,2, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a recomendação por dose, ou seja, por refeição, e como que isso poderia se espaçar ao longo do dia, visando de novo otimizar esse processo, né, anabólico.